Nós já tínhamos vontade de ser pais, pouco tempo depois até de nos termos casado, e decidimos tentar, e de facto a primeira tentativa não foi uma tentativa muito agradável. Nosso primeiro filho não chegou a ter nome, nosso primeiro filho viveu apenas uma vida intrauterina de 3 meses. Ao final desse tempo, acabou por ter que ser um aborto provocado, e nós tivemos conhecimento disso na primeira ecografia que nós fizemos de final do primeiro trimestre, e era naquela ecografia que íamos poder ouvir o coração do bebê a bater, e não se ouvia. Acabou por ser dado como sem vida. A segunda tentativa para a gravidez decorreu já após 1 ano e meio desta interrupção. Foi necessário aguardar algum tempo até que o médico dissesse que já estariam reunidas as condições para podermos avançar de novo. Se duvidámos na segunda tentativa, não duvidámos, porque sabíamos que esse era o nosso objetivo, não é? A gravidez do Gabriel foi uma gravidez normal, do ponto de vista de todos os exames que foram feitos, inclusive foram feitos alguns extra, precisamente pelo historial anterior da primeira gravidez. Não se detectou absolutamente nada, portanto, tudo normal. Foi uma alegria imensa para nós, para a família, como é óbvio, não é? E nada nos fazia pensar que pudesse haver algum problema, até porque não havia indícios de nada. Quando o Gabriel nasce, aparentemente estava tudo normal. Inicialmente as mães têm uma intuição maior. O meu olhar, como não deixa de um olhar técnico, clínico, porque eu sou da área da psicologia, e então eu sabia que estava a haver ali uma curva, um desvio que não seguia aquilo que seria o previsível, digamos assim. Eu confesso que ficava um pouco na dúvida, porque os médicos, os pediatras diziam-nos não há problema, isso é a mãe é que está a exagerar. E eu dizia não, alguma coisa aqui não está bem, porque o Gabriel não interagia connosco. A parte visual era aquela que nos chamava mais a atenção, ele não interagia connosco visualmente. O que é facto é que, com o passar do tempo, fomos percebendo que algo mais grave se passava. Aos 6 meses, como nós fomos insistindo, passou de criança normal para um grande problema de saúde. Na altura que soubemos foi mesmo um choque grande, porque foi quando fizemos um diagnóstico da visão do Gabriel. Ele disse-nos claramente, em termos mecânicos, o Gabriel não tem problema nenhum no seu aparelho visual, mas há algo em termos neurológicos, que faz com que ele funcionalmente não veja. Ele é funcionalmente cego. E isto, como é óbvio, de um momento para o outro, tudo descambou. O Gabriel, de criança normal para criança com um problema muito grave, já foi assim um impacto. Ok, nós sabemos que se passa alguma coisa, mas tem que haver uma solução. Aquilo que não era nada, afinal era tudo. Começou com algum quadro de alguma apatia, que nos parecia que ele ficava meio parado, até que começou a ter, não me recordo exatamente quando, a primeira convulsão daquelas fortes que ele teve, que aí foi assustador. Confesso que é assustador, isso custa para nós, custava-nos mais, porque para ele, Gabriel, era um esforço inacreditável. Mais tarde se percebeu que era um quadro convulsivo enquadrado numa epilepsia, sendo que aqui a epilepsia não era o quadro clínico em si, mas era um sintoma associado a uma encefalopatia, já que não se deu outro nome porque não foi diagnosticado, mais grave ainda. Aquelas convulsões mais fortes, ele terminava a convulsão e ficava a dormir durante, às vezes, horas, porque ficava super cansado de todo aquele esforço involuntário que ele tinha acabado de ter. Nós deixamos cada vez mais estar menos preocupados com a questão diagnóstica, começámos a estar cada vez mais preocupados com, ok, o que é que nós vamos fazer com estes sintomas? Então procuramos, infelizmente cá em Portugal não tínhamos grandes respostas em termos de reabilitação neurológica, e acabamos por localizar um instituto no Brasil, no Rio de Janeiro, o Instituto Veras, que trabalhava sobretudo com reabilitação neurológica. E com a ajuda deles começámos a desenvolver toda uma programação com o Gabriel, mas era bastante intensiva. Nós tivemos que transformar toda a nossa vida, todos os nossos ritmos, todos os nossos horários,
Começámos desde 5, 6 horas por dia, progressivamente já estávamos a trabalhar entre 12 a 14 horas por dia, nós dividíamos por turnos. A mobilidade dele era praticamente reduzida. Quando nós começámos a aplicar o programa, ao final de 6 meses, ele já rastejava pela casa toda. A nossa casa era um centro de reabilitação e, na perspectiva do Gabriel, era um autêntico parque de diversões. O Gabriel foi para nós um grande mestre. Investimos o nosso tempo, o nosso investimento também financeiro, todo o tipo de investimento foi dedicado àquilo que realmente importava para nós. Se foi fácil, não foi fácil. E felizmente ele foi progredindo, só que, claro que a nossa vida se transformou, porque nós estávamos a viver para ajudar o nosso filho a curar-se. Obviamente que isto, nós como pessoas, nos transformamos, nós com isto aprendemos a perceber o que realmente importa. O dia 24 de dezembro de 2009 foi um dos dias mais marcantes para mim. Nós estávamos a fazer um dia perfeitamente normal, porque para nós não havia Natal, nem feriados, nem fins de semana. Todos os dias eram dias de estar com o Gabriel. Mas de repente algo começou a correr diferente do habitual. Entrei em paragem cardiorrespiratória e eu faço os primeiros procedimentos. Eu não sou socorrista, mas tenho esses conhecimentos. Então fiz os primeiros socorros enquanto o Fernando chamava a ambulância. E aquele momento que eu nunca esqueço de andar a correr atrás da ambulância. Ouvíamos a ambulância a circundar a nossa zona e não davam com a nossa casa, e o Fernando, muito aflito, rua acima, rua abaixo, a tentar ver se ele os via. Eu devo ter corrido quilómetros, ouvia a ambulância a tocar numa rua, corria para a outra, corria desesperado, a pensar, mas porquê é que isto está a acontecer? O meu filho está a precisar de ajuda. E foi muito complicado gerir com o resto a seguir, porque quando nós começamos a perceber que os acontecimentos não dependem de nós, tudo muda o sentido. Uma altura eu cheguei-lhe a dizer, vamos deixar que seja o Gabriel a decidir o que é melhor para ele. Ou seja, nós estávamos a fazer a nossa parte, mas nós tivemos que entregar. A dada altura, aquilo foi um despejo, não estávamos à espera, mas já estava a transcender aquilo que nós podíamos fazer. Nós já não conseguíamos fazer muito mais. Naquele dia é quase como deixarmos de ter chão debaixo dos pés. De repente, e agora? Conseguiram reanimar o Gabriel, que ficou nos cuidados intensivos durante algum tempo. Nós estivemos sempre com ele. De 25 para 26, na madrugada, chamam-nos, venham, porque não vai aguentar muito mais. Eles estavam a tentar prolongar por nós. Uma altura eu disse, se ele está em sofrimento, não vale a pena estarem a prolongar por muito mais tempo. E foi a nossa mensagem ao próprio Gabriel. Vai, se tiveres que ir, vai, nós vamos ficar bem. Se achares que chega para ti, se a tua missão acabou, vai. Comecei a perceber que, de facto, o Gabriel é o nosso anjo. Neste momento eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvidas, ele é um dos meus guias. Eu sinto isso, eu sinto a presença dele. E não tenho a menor dúvida de que ele foi o que foi na altura, e nós pensávamos de facto que estávamos a ajudá-lo, mas neste momento é ele que nos está a ajudar todos os dias. Depois de tudo o que me aconteceu na sequência do acidente, de facto eu percebi que tinha mesmo que seguir aquilo que o Gabriel, o legado que ele nos trouxe. E ele foi para mim uma inspiração enorme, porque ele lutou até ao fim, sempre.